Olá pessoal, tudo bem? O sudário de Turim é autêntico? Em outras palavras, ele é realmente do século I da nossa era, da época de Jesus? Bom, antes de tentar responder essa pergunta, eu vou lembrar rapidamente algumas características dessa relíquia famosa. É um retângulo de linho com 4,5 metros de comprimento e mais ou menos 1 metro e pouco, um pouco mais de 1 metro de largura. Nele está impressa a figura de um homem nu, morto, com sinais de martírio, manchas de sangue, por exemplo. E essa relíquia aparece no século XIV, meados do século XIV, na França, na Champagne. Não se sabe de onde, ninguém tem ideia, de repente aparece numa igreja e ninguém sabe a origem desse objeto, dessa relíquia. E a história do sudário é muito complicada, não caberia aqui fazer uma exposição. Hoje ela está em Turim e ela pertence à Igreja Católica. Mas a questão que eu quero colocar é a seguinte: é autêntico? É da época de Cristo? Alguns acham até que é do próprio Cristo. Bom, a resposta mais segura é não, por várias razões. Eu vou citar as três principais. Em primeiro lugar, o tecido não é da época de Jesus. Existem historiadores que trabalham com panos, com tecidos. E eles garantem que esse tipo de trama, esse tipo de confecção é bem posterior, aparece mais ou menos no ano 1000 da nossa era. Portanto, em plena Idade Média, não é da época de Cristo. Depois, a segunda razão. São João, no seu Evangelho, descreve a chegada de São Pedro ao túmulo de Jesus logo após a ressurreição. E ele diz que os panos estavam jogados para um lado e para o outro. De um lado estavam os otônia, é um neutro plural, isto é, panos que envolviam o corpo, e por outro lado estava enrolado, jogado num canto, o sudário, que era o lenço que cobria o rosto do morto. É um tecido menor, de tamanho menor e mais leve. Bom, e a palavra sudário vem de suor, justamente, porque era um tipo de pano que era usado para enxugar o rosto. As pessoas enxugavam o rosto com aquilo. Bom, mas aí alguém poderá argumentar, bom, mas essa descrição de São João é correta? Não se sabia até o ano 1000, ou melhor, até o ano 2000. No ano 2000 foi feita uma descoberta na localidade de Akeldama, que é nas proximidades de Jerusalém. Foi descoberto um túmulo com vários mortos, lá vários restos mortais, e num deles havia tecidos. O que deu para concluir que, de fato, a descrição de São João está correta. O morto era envolvido em vários panos, pelo menos 3, porque 2 para o corpo, no mínimo, né, já que otônia é plural, e 1 para o rosto. Então não é um único tecido, como o sudário de Turim, não é um único pano retangular, comprido, né? E a terceira razão é que em 1988 a Igreja Católica permitiu a retirada de um pedacinho do sudário para exame em laboratórios. Ele foi mandado para 3 laboratórios independentes, em Zurique, na Suíça, em Oxford, na Inglaterra, e no Arizona, nos Estados Unidos. E a conclusão foi sempre a mesma: o sudário é medieval. Ele é de uma fase que vai de 1260 a 1390.
O teste do carbono 14 é científico, é seguro, mas ele não dá a data exata, ele dá o período no qual o objeto apareceu. Então aí está. É uma relíquia importante, ela é muito venerada, mas ela é medieval, ela não é da época de Jesus. Agora, como foi feita, nós não sabemos. Há muitas hipóteses e isso daria uma exposição muito longa, não seria o caso de fazer aqui. Certo?